ser, mas eu faço questão de ir ver meus pacientes. Essa paciente estava entubada, o marido não estava, mandei um recado para ele 1h30 da manhã, e eu oro para eu encontrar soluções, saber qual é o melhor caminho para aquela pessoa, se tem energia vital ainda, para que a gente possa conduzir novos caminhos. Eu acho muito importante tudo isso, doutora Anísia, que você relatou, não só porque o formato do nosso podcast é esse, primeiro a história pessoal, primeiro a biografia, depois a ferramenta, que é o tema do assunto da pauta de hoje, para também estabelecer a credibilidade, sem a menor sombra de dúvida, verificada e atestada e reconhecida por órgãos no mundo inteiro da mais alta excelência. Por quê? O nosso assunto agora vai entrar num campo que é considerado extremamente místico, esotérico, e muitas pessoas que querem continuar sendo céticas podem torcer o nariz, falando, esses dois aí são dois loucos conversando sobre essas especulações. Mas não, a gente está vendo todo um embasamento científico, técnico extremamente rigoroso, que você prepara por décadas a fio, para a gente entrar no lado interdimensional, energético. E a gente colocou o tema do câncer hoje como sendo o principal, mas a gente pode falar de outras doenças, né? Porque existe uma passagem no Evangelho que é muito forte, que está no Evangelho de Marcos e de João, onde Jesus fala assim: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aí ele fala: ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aí eu queria pegar que essa fala de Jesus possa permear as nossas reflexões aqui, porque com certeza você já viu muitos padrões recorrentes de padrões emocionais nos seus pacientes oncológicos. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema das camadas ocultas, espirituais e energéticas que você observa no câncer. Olha, Fred, você tem um olhar muito especial sobre a maneira como você formula as questões, e eu queria até pontuar de onde nós nos conhecemos, né? Eu estava no quarto de um paciente com câncer, amigo, onde não me foi permitido fazer a medicina personalizada e de precisão que eu faço. Eu insisti tantas vezes em que ele fizesse o genoma do tumor, que a gente fizesse um estudo da sua imunologia, estudo do seu metabolismo, ele mesmo tendo acesso a todos os laboratórios mundiais, mas na época, dentro de um grande hospital e mesmo um grande médico, não era corrente você fazer esse tipo de pesquisa, e ele acabou morrendo sem ter tido acesso a esses tratamentos. Mas eu ia visitá-lo, porque ele tinha outro médico, mas eu ia visitá-lo como amiga. E aí eu estava no quarto quando você veio tocar violino para esse nosso querido. E foi um momento de grande inspiração, porque eu considero a arte como uma ponte entre o céu e a terra. Eu fiz vários saraus liturmusicais na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, na Livraria Cultura também de outro local, já no Nacional Clube e na clínica, porque eu considero que a arte, ela abre a mente e o espírito para as bênçãos. E uma vez um médico me falou que a vida é um milagre, a ausência do milagre é que é a doença. Se você for pensar no número de reações químicas que acontecem dentro do seu corpo simultaneamente, o número de situações quânticas, energéticas, vibracionais que acontecem para você ter saúde, é impossível matematicamente o seu coração bater, seu pulmão respirar, seu fígado funcionar ao mesmo tempo, em frequências diferentes. Por quê? O que acontece? Você faz um eletrocardiograma, ele tem uma onda elétrica. O eletroencefalograma é outra onda. O eletroesôfago manometria, que faz as ondas do esôfago,
peristaltismo no intestino, que são os movimentos do intestino, tem ondas diferentes. Os músculos todos têm frequências diferentes. E todas essas estão em harmonia, como num concerto. Então, tem um maestro que rege, que no meu entender é a alma. Tem um propósito para esse corpo estar vivo. E esse propósito muitas vezes se perde. Tanto é que um dos cursos muito interessantes que eu fiz com um dos meus melhores amigos mundiais, que é o Bill Breitbart, do Memórias Sloan Kettering, ele é onde eu fiz parte do meu mestrado, né? Eu fiz parte do meu mestrado no Memória e parte do doutorado no MD Anderson, junto com o HC. Eu fiz imuno no HC e depois biologia molecular e genômica no meu doutorado. E aí, o Bill, ele é ateu, ele é um judeu ateu, e ele é desesperado com medo de morrer. E ele criou um sistema para que as pessoas que não acreditam em Deus tenham sintonia. E um deles é baseado no Viktor Frankl, é um estudo que ele faz com o Meaning Centered Psycho-Oncology, que é psico-oncologia baseada no significado da vida. E aí ele traz a pessoa para o Sense of Meaning, que eu acho que é outra meditação que eu posso fazer com vocês no final. No final, a gente vai ter um momento vivencial, experiencial. Exatamente. Com a doutora Anísia, para a gente mergulhar juntos. Então, fiquem até o final, pessoal. Baseada nessa técnica no Memórias Sloan Kettering Cancer Center, que foi um hospital que eu frequentei durante mais de 10 anos, quando eu voltei da Alemanha e da Suíça. Até, assim, para dizer por que eu voltei da Alemanha e da Suíça, eu recebi uma carta do René Ganser, do Sérgio Simon, na época. Eles estavam criando a primeira clínica oncológica do Brasil, primeira ou segunda, tinha outras, mas não com aquela dimensão e aquele revestimento, e a Oncoclínicas, que hoje tem milhares de servidores, né? Uma das maiores entidades de clínicas do Brasil, mas eu fui a primeira médica que foi trazida pelos dois, tinha um outro que tinha trabalhado um pouco, mas não nessa clínica, e que estava no Memória nessa época, que foi o Arthur Katz, que inclusive me ajudou nos meus primeiros slides preto e branco de codalite, sobre imunologia de tumores. E aí eu recebi uma carta, eu morava na Floresta Negra, em Ochebron, numa clínica do lado de um asilo de velhos, onde os pacientes eram tratados e a quem eles contavam a verdade, porque no Brasil, na época, não se falava que a pessoa tinha câncer. Era aquela doença, ou não se falava, a pessoa morria sem saber que tinha câncer. Era parte da conduta oficial não revelar ao paciente que ele tinha câncer? Exatamente. Olha. Exatamente. E a família escondia, né? E lá eu vi as pessoas falando e eu tive contato com a Elizabeth Kubler-Ross. Tinha um grupo de estudos da Elizabeth Kubler-Ross, que era uma médica suíça, sediada nos Estados Unidos, que falava sobre a morte e morrer, e as diversas etapas sobre a morte e a evolução das pessoas. E eu já tinha experiência da medicina antroposófica, que a gente já estudava o mundo suprassensível e a viagem da alma na morte, a travessia da ponte arco-íris. A ponte arco-íris se faz daqui para lá e de lá para cá. Quando ela se cruza, é seguro passar. Antes dela se cruzar, você cai no abismo. E se você tiver com a sua alma muito pesada, você não consegue passar adequadamente. Mas nessa ponte tem os anjos, tem, às vezes, familiares que são trazidos, ou figuras de familiares que são trazidos como elementos de conexão, e são ajudados nesse processo. E muitas vezes eu vou até a ponte, entrego os meus pacientes e eles são recebidos e abraçados. Esse é um momento muito especial, eu estou presente em várias passagens, o mundo me chama, eu saio de um lugar. Uma vez eu estava lá do outro lado, no Einstein, eu fui parar no Sírio para entrar no quarto da paciente para estar na hora que tudo aconteceu. Muitas vezes isso acontece, graças ao bom Deus, ele me permite que mesmo de madrugada, às 3h30 da manhã, no 9 de julho, eu pude acompanhar um paciente que não sabia voar. E eu ensinei durante todo o período em que ele ficou doente, com câncer de próstata, foi meu paciente durante 7 anos. Quando ele piorou, ele era argentino, ele tinha
muitas racionalidades, aí ele já sabia voar. E aí eu estava naquela hora, às 3h30 da manhã, resolvi passar a visita, falei com a esposa, vamos fazer uma oração. Aí eu percebi que ele foi, ela não tinha percebido. Eu falei, querida, aconteceu um milagre. Ele voou conosco. Ela me abraçou, e aí eu esperei que ela tomasse um banho, que o filho chegasse. Fiquei até às 5h30 da manhã com eles, quase 6. Depois eu vou ao velório, sempre que eu posso. Aí eu faço uma oração com as pessoas, mas antes disso, uma coisa que eu aprendi lá nos hospitais, na Lucas Clinic, em Arlesheim, na Suíça, é você contar para o próprio ser que está ali, o cadáver, mas o ser que eu imagino que esteja ali presente, da pessoa espiritual, quem essa pessoa era. Então, eu peço que cada um que está ali presente conte um pouco dessa pessoa. Histórias lindas que um não conhecia do outro, sabe? Porque vem um que estava no trabalho, tem outro que foi ajudado, tem outro que era o filho da empregada, que se formou e que ninguém sabia que ele ajudou. Então, os atos nobres de virtude desse ser. Que você possa trazer nesse momento sagrado, para que a pessoa saiba que a vida valeu a pena. E que todos que estejam ali possam participar dessa gestalt maravilhosa desse ser. Um resumo da ópera, né? Como se fosse um resumo da ópera. E aí essa pessoa pode também... E aí nós fazemos uma oração para pedir permissão para que essa pessoa possa ser bem acompanhada, que ela possa fazer a transição. E nesse sentido, eu acho o judaísmo fenomenal, porque ele faz orações todos os dias com todos. No Shiva, né? No período de Shiva. Sempre que eu posso, porque eu acho que é um momento extremamente rico e especial de homenagem àquele ser. Isso vai tirando a dor e vai transmutando. Eu falo assim para os meus pacientes, quando você sente, para a família, né, muitas saudades, abra os olhos da sua alma, porque você vai enxergar ou entra debaixo do manto da Nossa Senhora, do manto de Cristo, ou no Espírito Santo, na sua referência de ser espiritual, conecte de coração para coração, porque não existe tempo e não existe espaço. Ao mesmo tempo, eu tenho tido a oportunidade de ir buscar almas desgarradas, pessoas que estão lá na sombra e que eu trago de volta para a vida. E acho tratamentos, e quando todo mundo já desistiu, eu não desisti, e muitas pessoas vivem de novo e vivem muitos anos. Teve uma paciente no Einstein, que já estava em cuidados paliativos, uma médica, que estava completamente obstruída a barriga dela, e ela teve uma infecção, um abscesso, e aí a médica de cuidados paliativos maravilhosa, Ana, né, que escreveu vários livros, e Morrer é um Dia que Vale a Pena, e outros livros, ela estava lá, e eu estava com outra médica, essa paciente era médica, a outra médica que era amiga e uma enfermeira no quarto. E nós fizemos uma oração e pedimos aos seres do universo que abrissem os espaços para ela ir com tranquilidade, se fosse o momento. Se fosse possível ela ficar bem, porque ela tinha muitas coisas não resolvidas. Brigas eternas com o marido, tinha filhos entrando na faculdade, um filho com TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, a outra filha na faculdade. Então, ela tinha muitas revoltas, eu não queria que ela fosse embora com toda essa carga, né? Sim. Então, eu pedi a Deus que, se tivesse a permissão dela ficar bem, que ela pudesse ficar. No dia seguinte, abriu um buraco na barriga dela e jorrou 1,5 litro de pus. Uau. E ela voltou a viver. Não só voltou a viver, como ela organizou um jantar na casa dela, como ela me trouxe outros pacientes para eu ver, ela ainda resolveu todas as pendências que ela tinha. E quando finalmente, alguns anos depois, participou das reuniões da Ana de educação, que ela tem cursos, né, de pacientes terminais, e aí, quando finalmente estava na hora dela ir embora, ela foi em paz.
Então, assim, essas coisas me mostram que a gente tem propósitos. E o que o Bill Brybart mostra no Memória é que quando você busca o senso de significado da sua vida, você alinha o corpo, o espírito e a sua mente para viver novamente, porque a doença é um desalinhamento dos corpos suprassensíveis. Então, quando a gente fala na interdimensionalidade do câncer, existe um gene, tá? Existe um gene, você entra com uma carga genética. Mas mesmo que você tenha herdado um gene mutante que te predisponha ao câncer, você tem outros múltiplos fatores comportamentais, ambientais, de cigarro, de bebida, de carne vermelha, de obesidade, de falta de exercício, que te ajudam a ter um câncer. Fora isso, todas as tristezas e as disrupturas do seu self, não self. Você perde a sua identidade, você não se reconhece. É a mulher que perde os filhos, que fica com um vazio, que para ela era o objetivo da vida dela. É o cara que perde o emprego, ele era o fulano da Microsoft. Ele não é mais cara da Microsoft, ele foi mandado embora. Então, assim, essas mágoas, ele foi traído, o cara tinha muito dinheiro, foi roubado. Então, as pessoas perdem a identidade, que é uma identidade fictícia, que é uma metáfora. Você não é o que você parece que é. É as máscaras da personalidade transitória, terrena, que não constituem a sua individualidade na essência da sua alma, né? Eu acho que esse self não self talvez seja isso que... Mas é a questão, você se identifica com uma máscara. Quando a máscara cai, você não sabe quem você é. Porque você se identificou a vida toda com uma imagem. Uma autoimagem. A sua autoimagem se quebra. Você tem que tomar muito cuidado quando você quebra a autoimagem de alguém, mostra a verdade para ele nua e crua, porque às vezes ele não tem estrutura para lidar com o que vem depois. O impacto, então, né? O impacto. Então, assim, muitas vezes, nesse momento, entra uma certa desistência. Ah, o mundo é mau. Vou-me embora para Pazágada. Lá eu sou amigo do rei. E você dá uma mensagem mesmo. Vou embora. Aqui é muito mal. As pessoas são más. O mundo é horrível. Mas tem aquela música, né? E a vida, meu irmão? O que é, o que é, o que é, né? Ela é bonita. Zaguinha. E apesar de tudo, né? A gente quer viver. Então, daí, a hora que você acorda com uma doença, você fala, não, mas escuta, não era bem isso. Eu quero viver, mas eu não quero morrer. E aí começa a luta pela vida. Mas você tem que reagregar os seus corpos suprassensíveis que ficaram esfacelados nessas ligações. Então, esse trabalho que é feito pela medicina integrativa é maravilhoso. Só que cada paciente precisa de um trabalho diferenciado. Existem pessoas que vão mais para a área do budismo, do ocultismo, do espiritismo, da espiritualidade. Então, o fato de eu ter circulado por tantas religiões me traz a linguagem para que eu possa entender de onde a pessoa está falando e de que maneira que a gente vai conectar essa pessoa com a sua luz. A luz é uma linguagem interdimensional. Então, os santos no Tibete, eles têm uma aura dourada. Os santos no catolicismo também. Quando você vê uma pessoa iluminada, essa pessoa te traz alguma coisa de bom. Eu já mostrei que o conhecimento ele vem dessa esfera do inconsciente coletivo da humanidade. Então, o fato de nós termos hoje a possibilidade da cura de diversos tipos de câncer, principalmente quando eles são precoces, mas também através da imunologia de tumores, da genômica, de alvos moleculares, etc., do conhecimento de toda a dinâmica, mostra que o câncer está superado. No meu entender, a cura do câncer, que já ocorre em várias situações, é resultante desse novo momento da humanidade em que o egoísmo, em que aquela célula que só pensa em si, que come a comida dos outros, que invade o terreno dos outros, que não respeita o todo do indivíduo, mata o hospedeiro, morre junto. Essa célula que representa esse momento da humanidade, extremamente racional,
predador está passando. A gente vai entrar numa quinta dimensão onde o câncer não vai mais ser um elemento tão frequente, disruptivo, onde as pessoas vão ter hábitos mais saudáveis, vão viver mais e melhor, com mais harmonia. É o que eu espero.